Marcela, você tá com o áudio ligado? Tô. Só tô esperando a galera parar, acabar de entrar para eu começar. Entendi. Quando você o seu a sua live você cortou de eu nasci, que tava explicando. Não, eu recebi Apareceu, Mano, apareceu pouco. dá os dessa, 40 minutos acaba automaticamente. acaba porque aparece contagem regressiva para mim aqui. Bom, a aula dele era para ter acabado 11 horas, não? Não, 10h50, eu acho. 10h45. É, 10 e 40, Peraí que eu tenho que tirar foto de um negócio aqui. Gente, olha só. Bom dia, tá? Ontem nós recebemos um documento novo que vai considerar todas as aulas que vocês assistiram pelo Zoom como hora para abater nos dias que nós precisamos pagar, né? Na verdade, não serão mais 200 dias letivos e sim 800 horas. Então, a partir de hoje, vocês receberam ontem um bilhete, né? Eu vou tirar foto dos participantes da aula para fazer a chamada nesse campozinho aqui que aparece o nome de todos vocês. Vocês precisam se identificar com o nome de vocês, não apelido, e a câmera precisa ficar ligada durante os 50 minutos da aula, ok? Então, eu preciso ver o rostinho de vocês antes de registrar a aula. Por Ô, favor, Marcela, qual é o sentido de mostrar o rosto se a gente está presente aqui? porque tem gente que liga a aula e sai, volta a dormir. Não Mas é igual na sala de aula, tem uns que abaixam a cabeça e não prestam atenção na sua aula, tem uns que mexem o celular, entendeu? Aí, tipo Maria, assim, eu só obedeço ordem, tá, querida? A gente vai aqui registrar do jeito que foi pedido, porque tudo isso aqui vai ser gravado, ok? Então, todo mundo ligando a câmera, vamos registrar. Estou aqui tirando foto da lista de presença de vocês, ok? Não vou tirar foto do rosto de vocês, não, porque vai ser gravado. Eu vou tirar foto da lista de presença. Vai ser muito burocrático tudo isso aqui, mas tudo é melhor do que estudar dia de sábado, não é? Eu acho. Não quero trabalhar aos sábados. Nem vocês querem estudar aos sábados. Eu estava com vontade de ver o rostinho de vocês. Bom dia, Murilo. Dormiu até agora? Bom dia, Monique. Bom dia, Marcelo. Yuri. Arthur. Muito estilo, Arthur. Muito estilo para assistir minha aula. Gostei demais. Esse Vanderlei Luxemburgo aí pode acordar, viu, Bruno? E jogar sua carinha aí. Vamos lá, queridos. Todo mundo com material aberto na página 24. Bom dia, bom dia. Bom dia. Quem já pegou o material que eu coloquei ontem lá no grupo, a Ana me pediu, a Maria também. Ontem eu joguei lá, né? Já deu uma lidinha, a gente só vai nos principais pontos agora. Vamos, Luiz e Matheus, Flor, Vinícius. Ô, Marcela, eu não tô conseguindo, não. Eu apertei, mas tá falando as paradas lá que eu não tô entendendo nada. Aí a câmera não tá ligando. Bom, aí eu vou esperar, o Danilo também já vai tentar resolver isso aí, tá? Eu vou esperar Tá mais bem. um pouquinho. 29. Certinho. Vamos começar, galera? Bom, na semana passada nós trabalhamos o capítulo 6, né? Todas as questões internas do segundo reinado. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 7, todas as questões externas do segundo reinado. Na expectativa de aprendizagem, nós começamos com um ponto: conhecer o processo de decadência do segundo reinado e da escravidão no Brasil. E aí você vai me perguntar assim, uai, se está falando de política externa, por que escravidão está no capítulo 7 e não no capítulo 6, que é política interna? Porque o processo de fim do processo de escravidão no Brasil, né, começa por uma pressão internacional. E aí nós precisamos voltar lá atrás,
quando falamos dos primeiros acordos do Brasil com a vinda da família real para cá. Desde 1810, quando o Brasil assinou aquele tratado de amizade com a Inglaterra, que já existia uma pressão para que o Brasil acabasse com a escravidão. E por que a Inglaterra pressionava tanto? Porque a Inglaterra estava entrando na segunda Revolução Industrial, né, que o ano marco é 1850, então nós estamos aí 40 anos antes. A Inglaterra queria aumentar sua influência aqui no continente americano, após a Revolução Francesa, aquelas questões que nós já estudamos, né? E o mercado consumidor brasileiro aumentaria de forma significativa com o fim da escravidão, né? Essas pessoas que eram escravizadas receberiam salário e consumiriam os produtos ingleses. Então, existia um interesse econômico nesse processo, ok? Então, o capítulo abre falando desse caminho. Em 1810, a Inglaterra pressionou. Em 1827, para reconhecer a nossa independência, a Inglaterra obrigou o Brasil a assinar um termo em que ele se comprometeria a acabar com a escravidão até 1850. Vocês sabem que isso não aconteceu. O que acontece em 1850? Nós começamos a assistir uma série de leis, né, que aí vão ficar quase 40 anos enrolando nesse processo, que nós chamamos de movimentos para inglês ver, porque de forma real não mudava muito a condição do escravizado no Brasil. Então, nós vamos começar, eu vou abrir o material aqui para vocês. Na primeira aula, toda vez que eu abri o material, a tela meio que parava aqui. Vou tentar abrir de novo. Tá todo mundo vendo? Tá tranquilo? Sim. Então, vamos lá. Nós vamos começar a falar desse processo, né, de como que isso aconteceu, não foi de uma hora para outra. Nós precisamos saber que o Brasil continuou com o processo de escravidão depois da sua independência, e isso também foi contrário à maior parte dos territórios que se tornaram independentes nessa segunda fase, né? Que o primeiro país a se tornar independente foi os Estados Unidos, ele continuou escravocrata, depois ele passa pelo aquele processo que nós já estudamos, né? De luta pelo direito do negro dentro do seu território. Junto com o Brasil, assim, o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão no continente americano. Antes dele, em 1886, foi Cuba. Então, o nosso processo de escravização ele foi extenso demais. Isso deixa muitas consequências na construção da nossa sociedade. Vocês são inteligentes, acompanham tudo e sabem, reconhecem isso até os nossos dias, né? Então, eu vou começar aqui com alguns nomes desse processo, né? Porque diversos setores da nossa sociedade questionavam isso, tanto do ponto de vista econômico, do quanto que isso mudaria a economia do Brasil, quanto do ponto de vista social, ok? Então, aqui eu trouxe para vocês, porque o material de vocês só traz o Chico da Matilde, traz o Dragão do Mar, e eu trouxe também o Castro Alves, que foi um poeta, morreu muito jovem, mas deixou uma construção literária muito importante sobre a condição da escravidão no Brasil. O maior poema dele, o mais importante dessa época, é o Navio Negreiro. Acho que eu já cheguei a comentar sobre ele na sala com vocês. Luiz da Gama, que é um ex-escravizado, que tem uma história de vida muito bonita, se tornou advogado, aprendeu a ler depois de muito tempo, assim, e aprendeu a ler adulto, né? E começou a lutar pelos direitos dos escravizados no Brasil. Joaquim Nabuco, que é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras do Lado de Machado de Assis e que também tem uma construção muito grande na luta pelo fim da escravidão no Brasil, Raul Pompeia e o José do Patrocínio, tá? É importante falar aqui que nessa construção histórica muita coisa foi mal registrada. No Brasil, nós não temos uma história que registra a participação mesmo dos negros nessa luta. Nós tivemos uma construção histórica muito positivista, então, durante muito tempo, o que apareceu para a gente nessa construção
foi a figura da princesa Isabel. Então, eu trouxe esses nomes, e o material já está com vocês desde ontem, para que vocês também busquem conhecer sobre eles, tá? Vamos dar sequência aqui a essas leis, né, que precisamos compreender. A primeira lei é a Lei Eusébio de Queiroz, ela é de 1850. O que ela significava? Ela, uma consequência daquela lei que trabalhamos na semana passada, Bill-Arden, que dava à Inglaterra o direito de apreender os navios no Oceano Atlântico que estivesse transportando escravizados, ok? Em 1850, nós aprovamos uma lei que acaba com o tráfico negreiro. Acaba, entre aspas, porque nós sabemos que o tráfico de drogas é proibido no nosso país, nem por isso a droga deixa de entrar aqui, né? O que acontecia ali? Ficou muito mais difícil trazer africanos para serem escravizados aqui. Isso fez com que o valor do negro no mercado aumentasse e o Brasil buscasse novas condições. E aí é que o senador Vergueiro vai trazer a possibilidade da migração subsidiada que nós falamos na semana passada, ok? A próxima lei aqui é a Lei do Ventre Livre, que ganha também o nome de Lei Rio Branco. Ela é de 1871, então olha só a distância entre uma lei e outra, né? Como que esse processo foi demorado. Por que eu digo que essa lei foi uma lei para inglês ver? Porque, olha só, ela declara livre todos os filhos de escravos nascidos a partir da data da aprovação da lei. Porém, essa criança deveria ficar junto com os pais, no lugar onde viviam, até atingir a maioridade. Então, ela ia crescer vivendo nas condições de escravizado, morando em senzala, participando das atividades diárias. Portanto, ela não tem um significado real no cotidiano de quem era escravizado. Por isso a expressão para inglês ver, é para atender uma pressão internacional, mas na verdade ela não modificava a condição de quem era escravizado, ok? Outra lei, a lei do sexagenário, ela é de 1885, então 3 anos antes da abolição, né? Ela acaba com a escravidão daqueles que chegassem aos 65 anos de idade. Então, nós vamos partir da data, ok? 1885. A expectativa de vida no Brasil hoje é de 72 a 76, depende da região em que as pessoas vivem, né? Hoje, 2020. Olha a idade que essa pessoa deixaria de ser escravo, 65 anos. Serviu de alguma coisa para quem era escravizado? Óbvio que não. Poucos chegavam até essa idade. A expectativa de vida de quem era escravizado era muito menor. Se essa expectativa de vida é menor, os poucos que chegavam aos 65 anos, na verdade, viravam um problema para o seu dono. Então, qual seria a vantagem? Para o escravizado ou para o proprietário? Foi uma lei que trouxe vantagens para o proprietário e não para quem era escravizado. Mais uma vez, para inglês ver, né? E aqui, né, uma charge que mostra a disputa entre os abolicionistas e quem era a favor da escravidão, os escravocratas, né? Barão de Mauá, que foi um personagem que nós falamos aqui na aula passada, foi um empreendedor, ele tinha um olhar de abertura, ele era um abolicionista por questões óbvias, né? Se ele era um empreendedor, se ele trouxe para o Brasil fábricas, um novo olhar sobre o desenvolvimento interno, é óbvio que ele não ia prezar pela escravidão, uma vez que esses negros livres esses pretos livres seriam um mercado de consumidor importante para o desenvolvimento interno do Brasil. Então, existe aqui um conflito muito grande nas classes dominantes do Brasil. Na semana passada, nós falamos dessa questão, né?
que Dom Pedro II teve durante todo o seu governo que enfrentar teve que enfrentar essa disputa entre as classes dominantes, porque a maior parte dessa classe eram de produtores rurais, no período em que o café era o nosso produto mais importante. Dessa forma, ele ficava meio que refém dessa classe, entendeu? Então, existia uma disputa entre os empreendedores, os que faziam agora parte de uma nova fase do Brasil, um país que estava dando início à sua industrialização, e os produtores rurais, que queriam continuar com a escravidão e viam o preto escravizado como uma propriedade, ok? E aqui a nossa última lei, a Lei Áurea. Eu não gosto da forma como, muito tempo, essa lei foi romantizada na história do Brasil. Tanto é que eu falei de personagens aqui que vocês não conhecem de forma profunda, porque os livros sempre fizeram questão de trazer a Lei Áurea, o dia 13 de maio, né? Esse dia, esse marco histórico. Então, vamos falar de alguns pontos importantes dessa data. Primeira coisa, Dom Pedro II era um abolicionista. Nós temos documentos que provam que as pessoas que prestavam serviço dentro da casa dele eram assalariadas, né? Só que na fase final do Segundo Reinado, onde ele passa a viver várias crises, e nós vamos falar disso a partir da Guerra do Paraguai e da questão do Christie lá com a Inglaterra, o movimento contra o grupo que queria a continuação da escravidão no Brasil começou a ficar cada vez mais tenso. E ele, depois da Guerra do Paraguai, passou muito tempo fora do Brasil, passou a terceirizar algumas questões. Por isso que a princesa Isabel aparece como personagem principal desse momento aqui. Quando ele fala a Lei Áurea, Lei Ouro, a lei mais importante até ali, nos passa a sensação de um virar de página, né? Nossa, a partir daquele dia, o Brasil foi um lugar diferente. Então, eu preciso lembrá-los de uma coisa. Quando nós falamos no 13 de maio de 1888, nós não pensamos no 14 de maio de 1888. Marcela, como assim? O 13 de maio foi muito bonito, né? Nossa, que coisa linda, assinou aquele documento, uma comemoração muito grande. Mas o Brasil se preparou para este dia? O Brasil tinha condições de atender às necessidades dessas pessoas que durante muito tempo foram escravizadas? E como seria a vida delas a partir daquele momento? Então, é uma lei que, na verdade, também não trouxe mudanças significativas a partir daquela data. E até hoje nos traz alguns problemas. Uma vez que o Brasil tem dificuldade, né, por conta também da forma como essa história foi construída, registrada e passada, de aceitar, sim, que foi um país que cresceu explorando pessoas, né? Que foi um país que cresceu em cima do sangue de pessoas escravizadas. Então, não podemos olhar de forma romântica para isso, porque nós vamos viver muitos momentos depois dessa data onde a raiz está aqui, está na falta de articulação, né, após a abolição, ok? A partir dessa data também surge um grupo político no Brasil chamados republicanos de 13 de maio, né? São aqueles que queriam agora, já que acabou a escravidão no Brasil e aquela questão toda, acabar também com o período monárquico. E aí nós vamos viver um período de um ano que o Brasil vai juntar várias crises, né? Várias questões que questionam a autoridade de Dom Pedro II e a sua permanência no governo, ok? É em cima disso que nós vamos
trabalhar agora. Virem a página 26, por favor. Deixa eu voltar aqui. Página 26, por favor. Ai, tá pequeno, não consigo ver. Nós vamos passar agora para as questões externas, tá? Bom, a abolição é uma questão externa? É por conta da pressão internacional para que isso acontecesse, né? Eu falei isso para vocês desde 1810. Então, agora nós vamos falar do que aconteceu, qual era a relação do Brasil com outros países que eram parceiros ou vizinhos durante esse período. Primeira questão externa que nos traz problema acontece em 1861, chamada Questão do Christie. Quem era Christie? Né? Christie era o diplomata inglês responsável pela relação da Inglaterra com o Brasil. A Inglaterra tem um navio que naufraga no Rio Grande do Sul e ele sofre um saque. Depois que isso acontece e esse prejuízo chega aos ouvidos da coroa inglesa, o Christie começa a pressionar o Brasil para se responsabilizar por essa atitude. Na verdade, ele não tinha uma relação muito boa com o Brasil, ele não via o Brasil com bons olhos. E começa a pressionar para que o Brasil resolvesse essa questão, porque o prejuízo com a carga desse navio foi muito grande e o saque foi uma coisa que ele considerava responsabilidade do Estado brasileiro. Dias depois que isso aconteceu, alguns soldados ingleses foram presos no Rio de Janeiro, bêbados, fazendo arruaça, e eles não estavam fardados. Eles foram presos, não estavam fardados, portanto, não foram reconhecidos como oficiais ingleses dentro do território brasileiro. E isso fez com que o Christie, né, esse diplomata, arrumasse um problema muito grande com a coroa brasileira e acusava a coroa brasileira de perseguição, quando, na verdade, né, ele perseguia. Dom Pedro II não aceita as condições que ele coloca, e aí começa um problema que dura aí de 1861 até 1863. Internacionalmente, o rei da Bélgica, o Leopoldo I, ele foi escolhido para resolver essa questão diplomática, uma vez que a Inglaterra e o Brasil tinham uma proximidade econômica muito grande, né? E tinham outras questões além dessa, né? E o Leopoldo dá ganho de causa para o Brasil. Mesmo assim, o Christie não aceita e rompe com o Brasil. Ele fica aí mais de 2 anos cortando relações diplomáticas com o Brasil. Quando que há essa reaproximação? Quando parte de um interesse inglês. Quando o Brasil entra num conflito onde a Inglaterra tinha muitos interesses. E que conflito é esse? O conflito que nós vamos trabalhar na página 27, a Guerra do Paraguai, ok? Eu passei ontem, como atividade de hoje, vocês participarem dessa aula e depois, em casa, assistir um documentário, guerrasnobrasil.doc. O vídeo, se eu não me engano, tem 27 minutos, onde traz um resumo da Guerra do Paraguai, muito bom. Aliás, o documentário todo é muito bom, que ele mostra guerras em várias partes do Brasil. E esse documentário vai ajudar numa compreensão geográfica e econômica um pouco mais profunda, tá? Essa guerra começou em 1864, ela acaba em 1870, então ela é longa, né? São 6 anos de conflito. E o que é importante guardar deste momento? Importante guardar que o Paraguai teve uma construção histórica diferente do Brasil nesse momento, que a localização geográfica do Paraguai, na questão da Bacia do Prata, ali que era uma ligação fluvial
entre os territórios na América do Sul. O Paraguai queria aumentar seu território, ter um acesso direto para o Oceano Atlântico, e o Brasil e a Argentina e o Uruguai queriam ter um domínio maior sobre a Bacia do Prata, por exemplo, para facilitar a questão da chegada dos produtos até o Mato Grosso. Então, essa guerra que se estende começa por essa questão territorial econômica. Oi, pode falar. Pode falar. Acho que ela ligou sem querer o áudio. Esse conflito, ele tem uma questão econômica, tem uma questão política também, uma vez que eram dois líderes, né, tanto Solano Lopes quanto Dom Pedro II, que queriam manter, o Dom Pedro II queria manter a sua unidade territorial, e o Solano Lopes queria aumentar seus territórios e ter um acesso direto entre o Paraguai e o Oceano Atlântico para aumentar suas relações comerciais. Foi um conflito que começa a partir de um ataque, de uma pressão paraguaia, e a formação de uma tríplice aliança. O Brasil se une ao Uruguai e à Argentina e começam aí um conflito que no início parecia pequeno, mas foi tomando uma proporção gigantesca. E é aí que a Inglaterra se aproxima. A Inglaterra vai se aproximar sempre com desejos econômicos, a gente sabe disso. Se a Inglaterra, em 1864, vivendo a segunda Revolução Industrial, não queria dividir os mercados na América com ninguém, é óbvio que ela vai buscar manter essas relações. Então, ela começa a financiar a Tríplice Aliança e incentivar que esse conflito acontecesse para continuar ali naquela região da Bacia do Prata, dominando as relações comerciais, tanto com o Brasil quanto o Uruguai, e a Argentina, quanto no território paraguaio. Existe aí uma teoria, né, que aparece em alguns materiais, dizendo que o Paraguai estava muito além do Brasil, da Argentina e do Uruguai nesse momento, que ele queria uma independência, uma autossuficiência frente à Inglaterra e os outros países da América do Sul. Isso não é tão grandioso quanto parece, né? Na verdade, Solano Lopes, ele queria sim uma independência, mas ele não tinha essa estrutura toda que se pensa no início da Guerra do Paraguai. Ele tinha uma ambição, porque para pensar, se ele consegue o domínio da Bacia do Prata e um território, avançar um território que permita com que tudo que ele passe a produzir no Paraguai chegue até o Oceano Atlântico, ele teria pontos de passagem extremamente importantes para o seu desenvolvimento econômico. Então, ele era ambicioso. Ele é tão ambicioso, Solano Lopes, que ele se perde durante a Guerra do Paraguai e chega à loucura, né? Quem assistiu o documentário lá vai ver que quando a Guerra do Paraguai acaba, a maior parte dos territórios do Paraguai ele tinha colocado no nome da mulher dele, que sai rica no final da Guerra do Paraguai. E ele fica tão louco, que ele coloca crianças no fronte. Da mesma forma que Dom Pedro também perde o equilíbrio e começa a colocar negros, pretos escravizados no fronte, prometendo mundos e fundos a essas pessoas no final da Guerra do Paraguai. Então, a Guerra do Paraguai, ela tem consequências econômicas, mas ela também tem consequências políticas sérias para os territórios envolvidos. E é sobre as consequências que nós vamos trabalhar agora, porque vocês vão pegar ali o material, assistir o vídeo que eu pedi, porque esse conteúdo é um pouco mais... Tem gente riscando minha tela aqui, hein? Vamos lá. Quais são as consequências diretas desse movimento? Primeiro, o Brasil... No final, vence o conflito, a Tríplice Aliança vence o conflito, o principal líder da Tríplice Aliança é o Brasil simplesmente arrasa com o Paraguai. É uma questão que deveria... gente, por favor, sem riscar a tela.
é uma questão que deveria ser, assim, discutida até hoje. Por que que o Brasil não tem uma relação mais difícil com o Paraguai, né? A gente tem uma coisa com a Argentina, assim, mas eu acho que os paraguaios deveriam ter muito mais raiva da gente. Porque quando a Guerra do Paraguai acaba, o Brasil tinha acabado com toda a população ativa do Paraguai. Quem deveria trabalhar para desenvolver o Paraguai a partir dali tinha morrido. A população ativa morre. Então, o Paraguai enfrenta um período de profunda decadência. Território destruído e as pessoas, a população ativa, que deveria estar lá trabalhando para reconstruir o país, estava morta, né? Então, ele começa a depender dos empréstimos da Inglaterra, e assim como o Brasil também, tanto durante a guerra quanto depois da guerra, tá? Contrai empréstimos, dívidas, que o Brasil pede dinheiro emprestado, que vão até o governo de Vargas. Nós vamos viver as consequências disso até 1940, tá? Perdeu terras, o Paraguai perde terras, né, para a Argentina, para o Brasil e para o Uruguai. Não houve, né, por conta da morte de Solano Lopes e toda a questão econômica no final, um acordo que, como eu posso dizer, que envolvesse e agradasse a todos, né? O Uruguai, que teve uma participação um pouco menor no processo, continua submisso ao imperialismo inglês, então a Inglaterra continua explorando o mercado uruguaio. A Argentina não reconhece a independência do Paraguai. Isso só vai acontecer em 1876, quando vem aí um acordo que estabelece a paz entre o Paraguai e a Argentina. O Brasil vence o conflito, mantém seu território, contudo, entra numa pesada crise política e financeira. Por que uma crise política e financeira? Durante a Guerra do Paraguai, Dom Pedro II articulou várias entradas, mudança de liderança nos campos de batalha, mudanças de estratégia, e todas as vezes que ele negociava isso, ele prometia alguma coisa aos militares. E essas promessas ele não conseguiu cumprir depois. Então, nós vamos viver aí a nossa primeira questão, que é a questão militar. Os militares queriam uma participação política maior, queriam condições de trabalho melhores, queriam recompensas, indenizações, mudança de nível, né, e salários, toda aquela questão de luta por direitos que eles não vão alcançar no final da Guerra do Paraguai, porque o Brasil não tinha condições econômicas para isso. Como o Brasil não tinha condições econômicas para isso, vira um problema. Então, a primeira questão que nós temos na crise aqui é a questão militar, ok? A questão abolicionista é um processo. Começa lá atrás, em 1850, e vai até 1888. Nós já trabalhamos a questão abolicionista. Então, vamos lá. Primeiro, questão abolicionista, né? Que nós chamamos de tiro no pé da monarquia. Por que é um tiro no pé da monarquia? Bom, a escravidão no papel tinha acabado. Na realidade, nós não víamos muitas modificações na questão do preto dentro do Brasil. E dentro das lideranças, como que isso funcionou? Bom, virou outro problema. Porque a princesa Isabel assinou a alforria, mas não indenizou os donos de escravizados. Eles viam o escravizado como um patrimônio e eles não aceitavam a abolição sem uma indenização. Então, quem tinha escravo queria uma indenização. Como não recebeu essa indenização, e muitos grupos eram contrários ao fim da escravidão, virou um problema político. Então, Dom Pedro II tinha um problema político com os militares e Dom Pedro II também tinha um problema com a aristocracia rural, que é a questão abolicionista. O nosso terceiro problema, nossa terceira questão, é a questão religiosa, tá? A questão religiosa.
que nós vamos assistir? Estamos em 1872. O Papa Pio IX, o nono, assina uma bula, a bula Syllabus. Bula, gente, já falei isso aqui para vocês. Edito é sempre uma ordem monárquica. Bula é sempre uma ordem religiosa. Assim como nós falamos da bula intercoetera lá atrás, eu vou falar agora da bula Syllabus para vocês. O que foi essa bula? O que foi essa ordem? Foi uma ordem papal que proibia o envolvimento, a participação de maçons na Igreja Católica, em cultos ou em qualquer coisa ligada à Igreja Católica. A maçonaria, desde sua construção, a sua base, ela luta pela liberdade religiosa. Nós estamos aqui no final do período monárquico, né? Entre 1872 e 1889, nós vamos viver um maior período de crise. Esse período de crise ele vai ter um pico muito grande depois da abolição da escravidão no Brasil, só que essa questão religiosa já vinha. Por quê? Quando o Papa proíbe, entra em conflito com Dom Pedro II. No Brasil, a maior parte dos membros da maçonaria estavam ligados a essa aristocracia, que, de certa forma, tinha uma ligação direta com o governo de Dom Pedro II, ok? Então, baseado na Constituição de 1824, que dava direito a Dom Pedro II de impedir com que ordens católicas fossem colocadas em práticas aqui, que nós vamos chamar de beneplácito lá na Constituição de 1824, ele vai e impede com que a igreja proíba essa participação de maçons aqui, né? Então, ele usa o padroado e o beneplácito para impedir com que o Papa colocasse em prática aqui no Brasil as leis estabelecidas por ele. Isso faz com que ele tenha um sério problema com a igreja, né? E aí nós vamos lembrar que a colonização brasileira foi uma colonização baseada no cristianismo, né? Na imposição desse cristianismo. Nós éramos oficialmente católicos, de acordo com a Constituição de 1824. Os bispos que reagem contra ele são punidos, são retirados do lugar em que viviam e trabalhavam e mandados para outros lugares. Então, a igreja rompe com o governo de Dom Pedro II em 1874. Eu já falei... Oi? Onde está isso no livro? Ou não tem? A questão religiosa, ela não está aqui no livro de vocês, não. Não está. Ah, tá, eu percebi. Não está. Você vai pontuar aí, tá? Ah, não, tá sim. Página 30. Só um parágrafo lá no final. Ah, sim. Tá? Ah, não, tem um outro parágrafo também na 31 aqui, tá? Então, que nós vamos perceber aqui? Um problema muito grande, porque a população brasileira era de maioria católica, né? Lembrando que Dom Pedro II, ele tinha um olhar mais liberal em relação à religião, então ele meio que não se importou com isso. Então, soma-se questão abolicionista, o tiro no pé, porque não indenizou a aristocracia rural, a questão militar, porque não indenizou e não trouxe vantagens para os militares depois da Guerra do Paraguai, e agora a questão religiosa. É como se nós estivéssemos assistindo o quebrar da base, né? O quebrar da base, da estrutura desse Estado. Como assim, Marcela? Olha, como que eu vou manter um governo se a base econômica, a aristocracia rural está descontente comigo? Como que eu vou manter um governo se já existe um movimento republicano que reivindica a mudança política no Brasil? Os militares estão contrários às minhas ações, estão insatisfeitos, né? E a igreja rompe com o Estado. Uma vez que essa igreja, de acordo com a Constituição brasileira, era a religião oficial do país. Então, nós temos aqui um problema diplomático
intenso, né? Que vai se acentuar entre 1872 e 1889. Esse período de crise que nós estamos vivendo, né, não era só uma crise política, era também uma crise econômica, porque no final da Guerra do Paraguai o Brasil fica numa situação muito difícil, né? E é aí que a base vai despencando e Dom Pedro II vai perdendo os seus aliados. Como que acontece essa reviravolta? Mais uma vez, nós vamos assistir a um golpe de Estado. Nós tivemos o golpe da maioridade, que colocou Dom Pedro II no poder, e agora nós vamos viver um golpe militar no dia 15 de novembro de 1889. Essa imagem, essa tela que está aí no computador para vocês, ela traz um pouquinho do que foi esse dia. A figura do lado direito é o senhor Marechal Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca era uma referência militar na época e ele foi pressionado pelos outros militares a tomar algumas atitudes, né? Porque existia uma lei, né, a partir de 1883 que proibia e obrigava, né, a contribuição dos militares e obrigavam também esses militares a homenagearem o Dragão do Mar, que foi uma das pessoas que mais lutou pelo processo de abolição. Deodoro não estava satisfeito com isso. Só que quando a gente vai buscar os documentos que antecedem a proclamação da República no Brasil, nós vamos perceber que os militares estavam muito articulados e muito influenciados por tudo que estava acontecendo fora do Brasil. No século XIX, como falamos na última aula, foi um século muito agitado na Europa e nós vamos assistir ao desenvolvimento de várias ideologias. Dentre essas ideologias, a filosofia positivista de Augusto Comte, que era tecnológica, que pensava no desenvolvimento do Estado de forma direta, que o Estado deveria estar acima de qualquer coisa, e nessa construção positivista ela traz ali nomes ligados ao Estado, aquela questão dos grandes heróis, e o Brasil assiste nesse momento o nascimento do clube militar, né? Esse clube militar, ele queria que os militares não fossem mais obrigados, antes da abolição, a caçar e apreender escravizados, que fugissem de seus senhores. Eles achavam que eles não eram obrigados a fazer isso. Então, existia ali um conflitozinho entre os militares e a aristocracia rural também. Então, isso tudo foi se somando e Dom Pedro II já não sabia lidar com isso frente a todas as crises somadas, né? E aí nós vamos assistir no dia 15 de novembro de 1889, a união desses interesses num processo de proclamação da nossa República. Eu queria fechar esse momento aqui falando do significado disso. Mais uma vez, eu vou pedir para que não se romantize o processo. Ai, que lindo, foi, né? Por quê que nós não devemos romantizar? Porque não foi um processo onde a população que produzia, que fazia com que o Brasil se desenvolvesse, participasse diretamente de todo o desenvolvimento. Então, a massa, a população, não sabia o que estava acontecendo, né? Tem uma obra que chama Os Bestializados, né? Que me falha o nome do autor agora aqui, que fala disso, né? Que foi um movimento articulado entre a aristocracia, os militares e alguns pequenos grupos de intelectuais
mas não foi efetivamente um movimento pensado pelo povo. Então, a maior parte da população dorme com um rei no dia 14 e acorda com um militar no poder no dia 15. E quando Deodoro da Fonseca assume esse golpe, ele vai para a rua, ele escreve um documento e manda para Dom Pedro II, dando a ele 24 horas para sair com a família do Brasil. Então, nós vamos perceber aqui que a população não participa, não existe uma participação efetiva. Por isso, os bestializados. Tem várias charges do momento que mostram, né, que os negros livres no Brasil, os pretos livres no Brasil, não sabiam nem o que significava república, né? E essa charge mostra militares nas ruas do Rio de Janeiro comemorando, abrindo champanhe, ingleses comemorando, aquela coisa toda, né? Ingleses, militares, perdão. E uma negra sentada no chão pergunta para o outro o que era essa tal de república. E aí ele responde para ela, república deve ser um novo produto inglês, porque ele não sabia o significado de república. Então, vamos para o significado de república para acabar, para fechar o conteúdo. República é coisa de todos. Por que temos uma construção republicana frágil no Brasil até hoje? Nossa república é uma menina. Nossa república... Por que eu falo que ela é uma menina? Porque ela tem pouco tempo. Mas nesse pouco tempo, ela passou por inúmeras crises. Nós estamos passando por outra nesse momento. Por que isso? Porque no seu início, na sua implantação, nós tínhamos um número de analfabetos imenso no Brasil. Nós não tivemos a participação efetiva da população no processo. Ninguém sabia o real significado disso. Tínhamos, Marcela. Oi? Tínhamos. Então, né? Estou romantizando, né? Não, o problema hoje do Brasil não são os analfabetos, que é o número até menor, são os analfabetos políticos. Esses são os piores. Meu né? pai fala que é analfabeto funcional. Funcional. Ele lê, mas ele não entende o que ele leu. E são analfabetos políticos também, porque nós não temos uma tradição de conhecimento político. As pessoas acham que política é partido. Quando, na verdade, política são ações, não é? Você faz política com seu pai até quando você vai pedir para ele para ir numa festa, ele diz que não, e você fala, por que não? Você está fazendo política, né? Só que a gente não consegue compreender isso. A nossa participação, a importância da nossa participação, a importância da conquista do voto e aquela questão toda. Então, nós vamos proclamar uma república que vai excluir o pobre, que vai excluir a mulher, e logo depois nós vamos aprovar uma Constituição que não tem participação feminina e que não tem participação preta, que era a maior parte da população efetivamente ativa, que trabalhava na construção do país. Então, essa república, essa coisa de todos, ela surge de forma desengonçada. E por isso nos traz problemas até hoje. Olha só, nós estamos falando de um processo que vai levar a nossa segunda Constituição efetiva, a terceira escrita, porque uma não foi colocada em prática, vocês estão lembrados, né? Nossa segunda Constituição. De lá para cá, nós vivemos mais 6 constituições em pouco mais de 100 anos, 130 anos. Olha que coisa absurda, né? Se você for pensar que boa parte dos nossos vizinhos aqui possui a mesma Constituição desde o início do seu processo de independência. Então, não devemos comparar momentos históricos, mas nós devemos analisar a fragilidade desse processo. Nós temos uma república frágil porque na sua construção não teve a participação efetiva de quem deveria ter na construção do país. Então, nós temos problemas com a questão negra, nós temos problemas com a questão feminina, porque a mulher só vai conseguir o voto ali 30 e poucos anos depois, e mesmo assim, ela tem uma dificuldade muito grande
em abrir espaço na política, é só você observar como uma mulher foi tratada na presidência no Brasil e como um homem é tratado na presidência do Brasil. Como que demorou para essa mulher chegar à presidência também? Né? O número de mulheres dentro do parlamento, né? A forma como a mulher é tratada dentro da política, eu acho que esses últimos episódios com a Joyce mostram muito bem essa fragilidade. Não que eu concorde com o que a Joyce fala ou faça, mas a Joyce não poderia ter sido tratada da forma como foi, de forma tão violenta, né? E essa misoginia toda que a gente está assistindo aí. Né? Nós precisamos compreender que as fragilidades que nós vivemos hoje, isso é muito importante, isso não vai cair nesse Enem que vocês vão fazer com certeza, se o Estado continuar do jeito que está, mas nós não estamos aqui pensando só em Enem, nós estamos pensando na formação cidadã de vocês, não é isso? Compreender essa fragilidade e o seu papel nesse momento também, né? O quanto é importante ler, compreender, participar de debates, fazer análises, buscar assistir as coisas um pouquinho do lado de fora também, para depois se envolver, pensar que nós podemos errar politicamente, mas precisamos reconhecer, ter humildade e buscar mudanças, para ver se a gente consegue colocar o Brasil num outro rumo dentro desse processo republicano. Porque não existe nada mais bonito do que a democracia. Não é mesmo? Um processo republicano democrático. Não existe nada mais bonito, né? Que é o povo decidindo as coisas com liberdade e cidadania assegurada. Não existe nada mais bonito que isso. E nós estamos em 2020 assistindo pessoas pedindo exatamente o contrário, depois de 130 anos de luta e um processo extremamente frágil. É isso, meus amados. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Estão gostando do conteúdo? Vamos lá? Para acabar aqui? Vai ficar bom no capítulo que vem. Ah, sim, né? Que vamos começar a estudar a República. Mas é muito importante entender isso aqui, Maria, porque a nossa República louca é construída em cima disso aqui, né? Eu gosto muito da literatura brasileira no final do século XIX. Eu gosto muito da participação feminina aqui nesse processo. Aqui a gente vai ver a Chiquinha Gonzaga, outras tantas mulheres que participam disso e batem de frente, né, com tudo que estava sendo feito. É um processo doloroso, porque a República Velha também não tem nada de bonito, né? Não tem nada de bonito na República Velha. Queridos, vai acabar aqui, tá? Bom feriado para vocês. Estou com saudade. Feriado. É feriado? Amanhã, porque a gente está tão preso dentro de casa que a gente nem sabe que estamos no feriadão, né? Amanhã é 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. Feriado. Nossa. Verdade. Dia do trabalhador é feriado. Pois é. Tá parecendo um feriado todo dia. É nossa conquista, né? Internacional. E vamos nos preparar para os próximos dias. Vamos olhar um pouquinho a parte boa de tudo isso, que é a autonomia que vocês estão tendo de estudar, de pesquisar, de buscar novos horizontes também. Não podem perder esse tempo, não podem deixar de aprender mais nesse momento, né, de confinamento. Eu acho que eu nunca vi tanto na minha vida. Às vezes eu acho que eu vou pirar, mas eu estou crescendo também com isso, tá? Estou com saudade de vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Manel bem preocupado com a saúde e bebendo Coca-Cola, né, Manuel? Gente, Nada, a minha café. boca já encheu de água aqui um monte de vezes. Manuel só faz comer nas minhas aulas. Manuel acaba comigo. E eu vou para o Tá supermercado agora ainda. Nem vou almoçar. Não, hoje eu comi uma bananinha, como é que fala? Assada, tá? Porque eu sou fit com... Ah, então dois Tá copos dando de Coca-Cola. Coca-Cola, não adianta nada, ué. É pra balancear, entendeu? Pra não ficar Gente, nem é o mal nem ruim. equilíbrio. Tudo, né? Isso. Equilíbrio, pra balancear, não ficar nem mal nem ruim. Tá certo. Certíssimo, Manel. Marcela, olha aqui, última pergunta. Oi. Ana Clara perguntou ali no chat como que a gente vai fazer a questão de provas. Não faz, entendeu?
Triste. Nós não vamos ter prova agora por enquanto. Bom, hoje nós temos uma reunião 1h30 pelo Zoom também, e a escola com certeza vai falar alguma coisa sobre isso. Então, semana que vem vocês serão informados, tá? Minha irmã tá na faculdade e as provas dela são online e ela tem uma semana para fazer as provas, só que as provas são mais difíceis. Sim, na faculdade, eu trabalho também na faculdade. A gente, aqui no Pitágoras, eles deram 24 horas, né? Uma prova, 24 horas, durou a semana, cada dia da semana era um conteúdo. Bom, não sei como que vai fazer, eu não posso falar nada por enquanto, porque eu não sei dessa decisão, tá? Mas com certeza vai ter alguma coisa, tá? Semana que vem vocês vão saber direitinho. Ok? Queridos, bom feriado para vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Tá? Até. Tchauzinho. Vou fechar aqui. Tchau. Tchau, tchau. Ai. Gente, como é que faz?